e psicólogo. Aqui pessoa que já foi mandada para psicólogo, que de certo modo, quando eu era mais jovem, eu estava na escola lá, né? Na minha escolinha, estudando, beleza. Aí eu lá, na vida, eu conheci a profissão psicólogo. Aí eu falei, que é isso, psicólogo? Aí vai lá, é um médico da mente. Tipo, ele te ajudar melhor do que um conselho. Vai estudar a respeito da mente, das ações, e vai poder indicar muitas coisas acontecendo com você. Tá. Eu, naquela época, assim, acreditava muito em psicologia para ajudar. Eu gostava do psicólogo, eu gostava do material de psicologia também. Então, assim, eu sou uma pessoa que gosta do material de psicologia. Entendeu? Então, tipo assim, material de psicologia era algo interessante pra mim, muito interessante pra mim quando eu era mais jovem. Porque eu era uma pessoa calma e nisso muita gente conversava comigo quando eu tava triste, essas coisas. E eu conversava com pessoas tristes, essas coisas. E eu ajudava de certo modo. E isso pra mim era muito interessante. Mas eu mesma não podia dar 100% de mim para conversar com uma pessoa, por exemplo, todo dia. Porque o que eu pensava era isso. Meu colega está deprimido, eu tenho que conversar com ele todos os dias para que ele fique melhor, né? E eu falava coisas boas, eu falava coisas que eu acreditava que era o melhor. Eu aprendi sobre julgamento, sobre a questão de não julgar. Eu aprendi essas coisas, né? De psicologia. Aí tá bom. Aí, eu fazia isso, mas não podia dar 100% de mim, o que é uma tristeza. Mas eu pude dar uma fortalecida em algumas pessoas que se sentiram um pouco melhor comigo. Aí eu até cogitava ser psicólogo um dia. Era uma das profissões que eu tinha ali. Se eu fosse médica, para a área da medicina, eu ia ser psicóloga. Eu entendia melhor ser psicóloga do que ser psiquiatra, pois o psiquiatra está lidando com questões de medicamento, essas coisas, né? Então, aí eu conheci essa profissão quando eu era criança. Basicamente, não, quando eu era pré-adolescente. Aí tá. Aí vai. E eu aconselhava, que eu tinha alguns amigos que também tinham tristeza. Então eles tinham tristeza também. Eu aconselhava não só ir no psicólogo, eu falava ir no psicólogo e outras coisas, outro conselho pessoal que eu dava, né? Falava novos conselhos. Aí, só que hoje em dia eu agora tô decepcionada. Eu jamais faria isso. Hoje eu tô decepcionada. Eu jamais faria isso. Porque é uma responsabilidade tanto com a mente de alguém. É uma responsabilidade tanto com a mente de alguém. Principalmente quando você tá com depressão. Eu tinha amigos com depressão. E quando eu conversava com eles, eu era muito cuidadosa. Eu sabia, se eu disser uma coisa, uma palavra, essa pessoa pode morrer. Simplesmente. Se eu disser uma coisa aqui, esse meu amigo aqui pode tirar a vida, essa minha amiga aqui pode tirar a vida. Uma palavra só que eu dissesse maldita, de um jeito errado, podia matar. E o que aconteceu comigo da pior maneira? Eu fui em psicólogos e as coisas que eles disseram pra mim foi completamente imprudente. Eu não sei como eu sobrevivi, porque você tem aquele sentimento dentro de você e o psicólogo vem dizer uma coisa pra você horrível,
Quer dizer, o que aconteceu comigo é que eu fui numa consulta. Eu falei sobre ter tido um momento, é que é delicado, eu não gostaria de trazer aqui peso, mas eu tive um momento que eu quis tirar minha vida. E eu simplesmente estava contando isso pra psicóloga, ela simplesmente interrompeu, falou que tinha acabado o tempo e que ia pra outra consulta. Aquilo ali eu fiquei em choque. Eu falei assim, nunca devia ter compartilhado o que aconteceu na minha vida com essa pessoa. Porque essa pessoa, ela não se comoveu por uma coisa tão grave. Como pode? E aí eu fui em vários psicólogos e eles agem como se meu problema fosse pequeno. E eu entendo a profundidade do problema. Eu já tive amigos e eu sei. Não posso nem dizer uma palavra de um jeito errado pra eles, que eles poderiam se matar. E eu tratei eles bem e com cuidado que era de acordo com eles, entende? Então, o que eu posso dizer hoje? Não recomendaria um psicólogo pra alguém. Vai que ele é assim. Vai que ele é desse jeito. Mas eu sempre falo, gente, observa o psicólogo de vocês. Observa. Ele pode também fazer uma coisa contrária com você. Ao invés de você ser uma pessoa melhor, fazer você ser uma pessoa pior. Entendeu? Que a sua mente, você ali não tem conhecimento como ele. Mas ele tem conhecimento. E ele pode fazer mal pra sua mente também. Você tem que ver. Tem que ser acompanhado por outras pessoas junto com você. Se você tiver, se você puder. Se você não puder, fazer o quê? Mas prestar atenção, porque pode te colocar em uma tristeza maior, entendeu? Pode colocar você em uma tristeza maior, porque ele pode dizer coisas erradas para você. Ele pode dizer coisas para você que vão apertar mais ainda o seu coração, que você vai ficar sentindo culpas e culpas. E aí você vai parar numa cova de culpas e você vai se sentir preso, aprisionado. E isso não é bom. A gente, com o tempo, né, a gente vai se libertando de achar que de certas coisas que a gente acha que é culpa nossa, mas não é. Então, você começa a separar. Não, isso aqui realmente foi um erro meu. Mas é compreensível. Eu estava tentando acertar, eu fiz 3 coisas para tentar dar certo. Entendeu? Você começa a se libertar. Mas aí tem que podem te enlaçar em culpas. Né? Tem uns psicólogos que podem aumentar essas culpas. Ou então, que eu senti tipo assim, gente, isso não é um simples probleminha. Isso é um problemão. Entendeu? O que tá acontecendo dentro de mim é um caos, é uma coisa enorme. E vocês estão tratando como se fosse algo pequeno. E isso pra mim, assim, parte do meu coração. Teve uma vez que eu saí de consulta, mas foi a minha primeira consulta com uma psicóloga, que não é recente, foi outra. Mas eu saí, eu chorei no caminho, eu fiquei chorando. Eu fiquei caindo de lágrimas, porque eu falei assim, nossa, meu Deus. Ela tá falando como se fosse um simples problema. Pra mim, ela tá falando como se fosse uma coisa banal, enquanto eu tava sentindo uma coisa profunda por dentro. Eu não ia fazer isso com os meus amigos, eu nunca fiz na vida. Isso com os meus colegas de escola, assim, nunca fiz na vida de agir assim, né? Eu sabia que era uma coisa delicada. Então, o que eu vivi foi horrível. Que não dei pra nem o alerta do perigo, que é, né, você tá observando, pelo menos no começo, como é que é, pra que você não venha
se decepcionar com ele, porque a psicologia era necessária. Mas se a psicologia não for feita da maneira como os estudos de psicologia apontam para você, então você não deve fazer. É melhor você cuidar de si mesmo, porque é muito arriscado. Para uma pessoa que tem algo grave, para uma pessoa que tem algo leve, né? Aí você talvez só dá um xingo e desencana, né? É assim que é para uma pessoa que tá mais, assim, que eu posso dizer, ela não é tão sensível. Agora, gente, toma cuidado também com as pessoas que você ama. Vou entrar no psicólogo, não manda simplesmente pro psicólogo. Entendeu? É aquela coisa que eu falei no outro vídeo sobre família. Ouvir o que o outro tá falando. Ouvir quais são os sentimentos daquela pessoa. Prestar atenção. Entendeu? Aí você não deixa sua família em qualquer psicólogo. Observa no começo como é que ele está sendo tratado, se ele é ouvido, sei lá, tenta. Tudo bem que ele precisa de consulta particular, mas você avalia, porque não vai deixar sua família na mão de qualquer um, principalmente quem for sensível. Entendeu? Pra você não ter problemas no futuro, né? E absolutamente decepcionada. Absolutamente decepcionada. Eu achava que ia melhorar, mas aí eu vi que poxa, tá pior que eu mesma refletindo. Tá pior que tentando superar as coisas sozinha. Então, o que eu posso fazer é pensar sozinha. Gente, é muito sério. Muito sério. Faça a profissão por amor, gente. Não faça por dinheiro, porque não vai dar certo. Faça a profissão de medicina por amor, não por status. Tá bom? E se você tiver limitado, com os recursos limitados na sua mão, mas mesmo assim, mesmo com recursos limitados, tente expressar um pouco que você se esforça, que você está sendo um pouco limitado. Apenas isso, para poder passar a mensagem correta pro outro. Entendeu? Porque você não tem responsabilidade com a cabeça de alguém. Isso é muito sério, né? É muito sério. Então, eu, assim, decidi mais ver isso sozinha, sabe? Não tão sozinha, sabe? Você meditar é muito bom, faz muito bem pra quem está passando uma questão assim, porque a gente é como observar a natureza, entende? É como observar a natureza, porque nem tudo como é a natureza. Aí você vai dizer assim, mas as palavras vão mudar na vida, muda a ação. Mas quando você observa os conselhos, quando você observa as palavras, às vezes uns ditados, algumas coisas do tipo de sabedoria, você pode, como é que se fala? Quando você observa esses ditados, é um horizonte aberto, porque começa a te libertar de culpas e começa a mostrar para você algumas possibilidades. Começa a mostrar para você, talvez, um outro olhar. Tipo assim, eu tô vendo de maneira negativa o fato de estar parada. Mas, se eu ver um ditado de um psicólogo, quer dizer, se eu ver um ditado, se eu ver um conselho, talvez ele me diga, enquanto você está parado, mas sua mente se move, mas o seu pensamento se move. Quem está ouvindo uma coisa assim, eu não fico tipo, enquanto eu tô parado, então meu pensamento se move. E aí você vai ficar pensando. Aí quem sabe não vem um novo pensamento sobre você. Talvez eu possa fazer um outro caminho, talvez eu tenha outro caminho para traçar. Viu que legal?
E sem contar aquele momento que você para, relaxa, lê, pensa, né? Aquele pequeno momento que você faz isso, porque você vai estar cuidando de você mesmo, você vai estar cuidando da sua cabeça, tá cuidando do seu corpo, tá dando descanso pra sua cabeça. Você pode rir de algum conselho que você fala assim, esse conselho aí não serve pra mim não. Você pode também falar tipo assim, adorei esse conselho demais, vou compartilhar. Então, uma coisa que pode fazer bem pra você, né? Então, a dica, uma coisa que ajuda. Então, gente, tomar cuidado com a cabeça de vocês, que lugar que vocês se enfiam. Por favor, tomar cuidado com o lugar que vocês se enfiam. Eu já tinha essa habilidade pra reconhecer, né? Eu já sabia do peso, que é uma palavra. Eu já sabia, pois eu já tinha vivido essa vivência, entendeu? Já tinha vivido essa vivência de ter amigos e amigas. Eu sabia, alguns deixaram a cortar, mas só que era tipo, gente, eu super entendo o que é isso. Eu super entendo. Hoje em dia eu entendo antes. Eu não fazia isso porque eu tinha um pouco de vaidade, né? Como eu havia passado por certo bullying, eu não queria me cortar, que ia ficar cheio de marcas e tudo mais. Então eu não fazia isso, entendeu? Mas eu super entendo o que a pessoa quer dizer. Quando eu passei, é um momento que você se sente assim, um lixo, você sente porque eu nasci, umas coisas assim, uma coisa profunda. Eu vivi isso quando eu era mais nova e vi outras pessoas viverem. Mas eu aprendi que não era correto. Eu não podia julgar uma pessoa que estava triste nesse sentido de se cortar. Por isso eu nunca fiz isso. Eu nunca fiz isso porque a pessoa não é um simples idiota. A pessoa tá passando uma dor profunda. Isso eu entendi, essa tristeza profunda. Por isso eu não podia dizer ela. Então, eu pude compreender essa parte. E eu queria ter sido compreendida pelos meus psicólogos, mas eu não fui compreendida. Então, assim, tomar cuidado aonde vocês enfiam a mente de vocês. É uma coisa preciosa, sua cabeça, e tenta fazer o melhor possível. Eu agora não tô podendo fazer caminhadas, muitas caminhadas, mas quem puder, de manhã cedo, não tão cedo, mas no horário que a gente pode pegar o sol. Então é aquele horário que o sol tá leve. Fazer uma caminhadinha, não pra perder peso, que você fica cansado, porque aí vai ser pior. Você vai, tô cansado, mas que merda, vai aumentar seu mau humor. Não faça isso. Você vai fazer essa caminhadinha sem forçar. Então é uma dica pra vocês que ajuda a melhorar amanhã, que é muito bom, né? Aí eu dou essa dica pra vocês e espero que vocês se cuidem, tomem cuidado com psicólogos. Eu me decepcionei com psicologia, eu agora no momento estou sentindo ferida, não quero participar de psicologia, estou tentando me cuidar sozinha. É isso. Beijo. Se cuidem. Se você quiser comentar alguma coisa, tipo assim, se você quiser um conselho, se você quiser fazer um desabafo aqui, pode comentar, tá bom? Que eu vou tentar responder, gente. Às vezes eu não vejo o comentário, às vezes eu acabo não passa na minha tela, eu não vejo e tal. Não se ofenda. Mas se você quiser desabafar alguma coisa, pode desabafar. Mas aí, beijo.